tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender sobre a estrutura interna da Terra. A gente vai usar o livro e a gente vai para o capítulo 5. Nesse capítulo, a gente vai aprender as camadas terrestres, né? Porque a gente sabe que a Terra é redonda e ela tem várias camadas. A Pangeia e a deriva continental, que é a explicação de como os continentes se separaram, o que aconteceu, os movimentos das placas tectônicas e terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, certo? Então vamos começar com as camadas terrestres, né? Então, aqui que a gente precisa saber primeiramente, acompanha com o livro, é que como é o centro da Terra? É a primeira pergunta. Como é que é o centro da Terra, né? A gente entende, né, que a gente não consegue explorar totalmente o centro da Terra, porque é uma coisa que ainda os geólogos, que são estudantes de geologia, não conseguiram, mas através de máquinas, de equipamentos super tecnológicos, a gente consegue ter uma noção de como é o centro da Terra. Tá entendendo? Então, o centro da Terra, ele é constituído por manto, crosta, núcleo interno e externo, né? Vocês vão ver a seguir, explicando detalhadamente. Então, no manto não, é através do centro da Terra, debaixo do que tem nos nossos pés, que a gente tem alguns artifícios, que a gente tem algumas coisas, entendeu? Que vocês vão saber mais lá para frente, entendeu? A gente tem recursos que a gente pode usufruir, ok? Então, vamos lá. Aqui, como eu falei, as camadas da Terra, né? Camadas terrestres são 3. Crosta, manto e núcleo, certo? Elas são separadas por diferentes características e temperaturas. A gente tem a crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Entendeu? Como eu falei, nenhum homem conseguiu chegar exatamente ao centro da Terra. Entendeu? Então, existem equipamentos que podem nos auxiliar e fazer a gente entender o que está acontecendo ali. Vamos falar primeiramente da crosta terrestre. A crosta terrestre, caso que não sai, ela é uma camada superficial, né, com uma estrutura fina e bastante rochosa, né? Ela é localizada na parte externa da Terra, né, onde ela envolve a Terra toda. A gente pode dizer que é o nosso chão. A nossa Terra é a nossa crosta, né? Como a nossa pele. A nossa pele é a nossa crosta do nosso corpo, ok? Com rochas leves, elas têm minerais e ali predomina o silício, o alumínio e o magnésio, né? Quando há escavações, tem geólogos, né, que eles escavam para conseguir isso, silício, alumínio e magnésio. A gente usa alumínio em muita coisa, a gente usa magnésio em muita coisa, silício em muita coisa, entendeu? A sua espessura é de 400 não. A sua espessura é de 40 quilômetros, né? Mas ela pode variar de 5 a 90 quilômetros, entendeu? Ela é considerada dividida em duas, que é crosta oceânica, que é uma crosta mais fina, e o nome já diz, no oceano, e crosta continental, que é a crosta mais grossa, que é a terrestre, né? A Terra, né? A crosta continental, ela é composta por granito, né? Que ela é originalmente vinda de vulcão, né? Vulcânica. E a crosta oceana é formada por basalto. Basalto é uma rocha também de origem vulcânica, né?
ela, aqui, né, tem falando que a parte oceânica recobre 60% da superfície, a parte da crosta oceânica, e tem aproximadamente 180 milhões de anos. Ou seja, essa crosta é muito nova. Ela não é antiga igual as outras que a gente vai ver, entendeu? E como eu falei, se na espessura terrestre é de 5 a 90 quilômetros, ou a 40, na oceânica ela não ultrapassa de 20 quilômetros a sua espessura, né? E ela vai em direção ao núcleo. E a principal formação é o basalto, como eu falei. Essa é a parte oceânica. A continental, ela tem 2 bilhões de anos e ela cobre 40% da superfície terrestre. Então, aqui eu falei que a crosta oceânica é mais fina, com todos esses detalhes que eu falei, com 60% da superfície do planeta. A crosta oceânica tem 180 milhões de anos, é a mais jovem das camadas, ok? E sua espessura é de 20 quilômetros, ok? E a crosta continental, eu falei aqui que é uma crosta mais grossa, entendeu? E ela tem 2 bilhões de anos e vai cobrir 40% da superfície terrestre. A sua espessura é de 50 quilômetros e vai também em direção ao núcleo, né? E sua principal formação é o granito, ok? No manto externo e interno, elas ficam localizadas abaixo da crosta, e ela apresenta uma propriedade sólida, né? É uma camada extensa de terra e ela é formada por diferentes rochas, como o silício, o magnésio, que eu escrevi errado, que ficam em estado pastoso, quase líquido, devido ao calor que vem do núcleo, entendeu? Então, por estar muito, muito quente, ele vai ficando aquele derretido, não derretido, uma forma pastosa, entendeu? A sua profundidade vai de 30 quilômetros, que é abaixo da superfície, e vai até 2.900 quilômetros e vai ocupar 80% do volume total do planeta. Okay? 80% é muito, né? Então, ela é uma parte rígida, porém um pouco pastosa, e ela é chamada de litosfera. Entendeu? Você pode chamar o manto de litosfera, ok? Com uma temperatura elevada de 2.000 a 3.000 graus, fazendo com que as rochas elas possuem liquidez, ou seja, elas ficam naquela forminha de líquido, pastosa, e pode se transformar em magma, né? Magma tem a composição de silicatos de ferro e de magnésio, ok? Esse material, né, esse magma, ele é pastoso e boia, né, tem estruturas que boiam, estruturas rochosas que boiam, denominadas de placas tectônicas, ok? E quando acontece a pressão desse manto, ele vai empurrar esse magma, que é as placas tectônicas, e conforme ele vai empurrando, né, para as camadas superiores, no caso para as crostas, esse magma vai virar lava, ok? O núcleo. O núcleo ele tem 1/3 de toda a massa terrestre e é composta pelos metais ferro e níquel. Okay? Ele também é conhecido como NIF, por causa da presença desses dois elementos que eu falei, ferro e níquel. Tem subdivisões, que é o núcleo interno, o núcleo externo, entendeu?
E a temperatura do externo, que é a temperatura do núcleo externo, vai variar de 3.000 a 3.800 graus. E o núcleo tem de 2.900 a 5.100 quilômetros de espessura, de profundidade. E aqui tudo fica no estado líquido, ok? No núcleo interno, tem de 5.100 a 6.360 quilômetros e ainda tem a temperatura extrema bem elevada, ok? Porém, enquanto que no núcleo externo ali tudo fica líquido, aqui no interno, mesmo ele sendo muito mais quente, ele tem... como é que se diz? É um núcleo sólido, ali é tudo sólido, entendeu? Porque por causa da influência da pressão interna do planeta sobre ele, sabe? E a temperatura que os cientistas conseguiram medir em 2013 chegou até 6.000 graus Celsius, que é a mesma temperatura do Sol. Okay? E aqui no livro você tem um quadrinho mostrando o núcleo externo, apresenta uma composição de ferro e níquel derretido, enquanto que o núcleo interno apresenta uma composição química de ferro e níquel sólidos, ok? Agora a gente vai para as Pangeias. Pangeias, como aqui diz do grego pan, que significa todo, e geia ou geia, terra. Eu ia falar Geia, que tem uma deusa grega que tem esse nome, Geia, que é terra. Enfim. Então, Pangeia significa toda a terra, né? É uma colossal massa bem sólida que dava o início lá no mundo. Quando tinha o nosso mundo pré-histórico, os continentes eram um só. Um só. Tudo era unido. A Terra era uma só. Tinha os oceanos e tinha os continentes tudo unificado. Entendeu? Aí, esses oceanos que cercavam esse único continente se chamava Pantalassa. Ok? Pantalassa. Aí, essa massa continental, né, esse único continente, ficou lá, se formou lá até o final do período Permiano, que é o último período da era Paleozoica. Então, a última vez que os continentes eram únicos, tudo unidos em um só, foi há mais de 300 a 250 milhões de anos atrás. Entendeu? Depois disso, ele se dividiu e deu origem a outros continentes. Quais são as principais características da Pangeia? Como ela era uma massa única, ela tinha uma atmosfera bem definida, era cercada por águas, tinha águas em todas as direções, as temperaturas eram mais úmidas e suaves, entendeu? Porém, isso era na beirada, né, na costa, ali perto do mar. Quando você chegava no centro no terrestre, né, quando você chegava no centro do continente, a temperatura ela começava a ficar seca, entendeu? O ar ficava seco, ficava muito quente, parecia deserto, né? E conforme foi passando o período Permiano, né, para o período Triássico, que, se eu não me engano, o período Triássico é o período começa a ter os dinossauros mais evoluídos e tal, acontece uma ruptura que vai dividir a Pangeia em dois novos continentes, a saber, a Laurásia, que é o continente onde tinha a América do Norte, a Europa, a Ásia e o Ártico. Então,
até o período Permiano, tinha um só continente. Depois desse período veio o Triássico, que esse continente ele se rompeu, essa Pangeia se rompeu e deu origem a 2 novos continentes. A Laurásia, onde tinha a América do Norte, a Europa, a Ásia e o Ártico, e a parte norte, que quer dizer que é na parte norte, e na parte sul tinha o Gondwana, que era onde ficava a América do Sul, a África, a Austrália e a Índia. Ok? Criando entre eles assim, né, uma imensa fissura e com isso um novo oceano chamado Tétis. Então, como elas se dividiram em 2, apareceu um novo oceano, né? Depois, um tempo depois, 65 milhões de anos atrás, a Gondwana e a Laurásia, elas se dividiram e deram origem ao que a gente tem hoje. Ou seja, antes era um continente. Aí surgiu a Laurásia e o Gondwana desse um continente. Eles se dividiram em 2. Depois, a Gondwana e a Laurásia começaram a se dividir também. Entendeu? Ou seja, cada um de um lado começou a se dividir e deu origem aos continentes atuais, que é onde a gente está, entendeu? Onde a gente estudou lá em geografia. Como eu não sou professora de geografia, eu não vou saber falar sobre os continentes, mas vocês entendem. Ok? E tem cientistas ainda que acreditam que essa transformação, que esse fenômeno que aconteceu há 300 milhões de anos atrás, dividindo a Pangeia em 2, e 65 milhões de anos atrás, dividindo a Laurásia e a Gondwana em vários continentes, está acontecendo até hoje. Então, acredita-se que ainda terá mais divisões de continentes. Ou seja, pode aparecer mais países, mais ilhas no decorrer dos milhões de anos, né? Porque isso não acontece assim de um dia para o outro. Ok? Tá. A Pangeia, ela deu origem, né? Ela teve a origem dela a partir da teoria da deriva continental. Ok? Que é uma crosta. O que seria a teoria da deriva continental? Né? A crosta terrestre, né? A crosta da Terra, ela não é uma camada que vai ficar imóvel para sempre, ali, parada. Ela é uma camada que vai se mover sempre, ok? A gente tem um exemplo da América, que ela se desloca para o oeste, se afastando-se ainda mais da África. Vocês podem ver aqui na foto. Aqui tem a América e aqui tem a África. Aconteceu delas se dividirem e entrar um oceano aqui no meio, para você ver que a crosta ela não fica parada. Lembrando que crosta é a... Putz, esqueci. Placas tectônicas. A crosta são as placas tectônicas que ficam lá em total movimento, né? Que a gente falou lá, que a Terra tem lá o seu líquido pastoso, né? Que tem lá o seu líquido pastoso no núcleo, que é o manto. Lá tem o manto e ele é um líquido pastoso que fica em movimento. Conforme ele vai ficando em movimento, essas rochas, que são as placas tectônicas, elas vão se movimentando. E vai acontecendo os fenômenos lá, que vai fazer ela se dividir, se dividir, se dividir. E antes o que era juntinho vai se separar, igual aconteceu aqui, na América e na África, ok? No início do século XX, lá em 1912, um cientista alemão chamado Alfred Wegener, sei lá, não sei falar alemão, ele notou que a costa oeste da África tem uma forma que quase se encaixa na costa leste da América do Sul. Entendeu? Você olha o mapa, você olha um globo, você vê que tudo ali se encaixa. Parece até um jogo de memória, né? Um jogo de memória não, um jogo de quebra-cabeça. Quebra-cabeça. É isso aí mesmo. Parece que se você pegar, cortar,
e juntar, tudo vai se encaixar por causa disso, porque tudo já foi unido. Então, eles cortaram de um jeito, teve a quebra, né, a divisão certinha, né? Aí ele viu e falou, pô, isso aí tá errado. Como é que a América se encaixa com a África? Tá aí a resposta, né? Aí, a partir dessa observação, ele desenvolveu uma teoria chamada de deriva continental. Ou, você pode encontrar por aí também, translação dos continentes, que nada mais é do que a explicação da distribuição atual dos continentes. Por meio dessa teoria, né, de deriva continental, ele defendeu que os blocos continentais atuais são originários de um único gigantesco continente, ou seja, a Pangeia, que existiu há 200 a 300 milhões de anos atrás. Então, a teoria da deriva continental nada mais é para explicar que, em algum momento, há milhões de anos atrás, teve a Pangeia, a união do continente, onde era um só continente. Pensou que seria todo mundo morar perto do outro? Maravilhoso. Aqui tem as divisões, né? A Pangeia, que ela era um só continente, então a Índia era perto da Antártica, que era perto da Austrália, da África, a gente era vizinho da África, a gente, se isso fosse até hoje, a gente poderia ir andando. Tô brincando, andando também não tá nada. Mas do mesmo jeito que a gente tem fronteira com o Paraguai, a gente teria fronteira com a América do Norte, a Euroásia, entendeu? Que é a Europa e a Ásia, né? Aí depois teve a Laurásia e a Gondwana. A Laurásia é onde fica a América do Norte, a Europa e a Ásia. E a Gondwana foi onde foi para o lado da América do Sul, da África, da Antártica, da Austrália, né? Eles se dividiram e deram origem a um oceano, entendeu? Não que eles deram origem a um oceano, né? O oceano se expandiu mais, certo? E depois de 65 milhões de anos, essa Laurásia e essa Gondwana se dividiu e deu-se o mundo moderno, aonde a América do Norte fica lá onde Juras perdeu a bota, tem a América do Sul, entendeu? E você pode reparar que, embora a América do Norte e a América do Sul eram unidas na Pangeia, depois na Laurásia e na Gondwana, elas ficaram divididas, se separaram, como vocês veem aqui. No mundo moderno, existe uma pequena ligação, não uma grande ligação, mas uma pequena ligação que dá da América do Sul para a América do Norte, entendeu? Do mesmo jeito ali na África, ou seja, teve uma mudança, a Antártica foi lá para onde o Judas perdeu a meia, né? A Índia se juntou com a Europa e a Ásia, entendeu? Então, teve a divisão, mas teve a unificação de alguns continentes que já estavam divididos. Agora vamos falar das placas tectônicas. Ok? Placas tectônicas é blocos gigantescos que fazem parte de uma camada sólida externa do planeta, né? Que é a crosta terrestre. Ela vai sustentar os continentes e os oceanos e ela é conduzida pelas correntes de convecção. São resultados de calor irradiados do magma incandescente da Terra, ok? E todo mundo sabe que está em constante movimentação. Há 10 placas de movimento e, ano em ano, elas vão afundando alguns milímetros, né? Assim, as dimensões e contornos do relevo terrestre vão ser alteradas, entendeu? Tem teorias que falam que conforme os anos vão passando, essas placas vão afundando e a Terra ela vai inclinando mais, ou ela perde um pouquinho o movimento, ou os oceanos ficam mais altos ou mais baixos, entendeu?
Então, é comum a gente chamar esses fragmentos de placas tectônicas, mas o correto seria placas litosféricas, né? Porque isso, né? Porque elas atingem toda a camada exterior da Terra. E a camada exterior da Terra é conhecida como litosfera, ok? Essa, por sua vez, é formada pela costa terrestre, né, como eu falei, e pela área oceânica e pela parte externa do manto superior. A litosfera é uma camada composta por rochas de aproximadamente 150 quilômetros de espessura, não consigo nem imaginar, e ela varia nas regiões montanhosas e profundidades marinhas. Placas tectônicas possuem zonas de encontro, locais caracterizados por cadeias montanhosas ou falhas que apresentam terremotos, tsunamis e vulcões. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, é um país que não tem esse tipo de fenômenos naturais, terremoto, tsunami e vulcões, ok? Mais pra frente a gente vai entender por quê. Chamamos de zonas de subducção os locais onde essa placa mergulha para baixo de outra, ou seja, muito sismo, tremores de terra, também ocorre por causa desse movimento. Elas ficam indo para cima, para baixo, para cima, para baixo, em movimentação. Afinal, né, cada encontro das placas, cima, baixo, baixo, cima, a energia vai ser liberada por meio de terremotos, ok? Aquela movimentação, aquele movimento todo, tem que acontecer alguma coisa aqui no solo da Terra, né? Por fim, há vulcões originários dos limites dos blocos subterrâneos e as erupções acontecem quando o acúmulo de rocha derretida sai pela fenda e sobe pelas placas. Então, existem algumas placas tectônicas. Tem a placa do Pacífico, cadê ela? Aqui vocês podem ver a placa do Pacífico, essa de verdinho. É a maior das placas, tem 103 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, grande pra caramba. Ela fica na região do Havaí, né? E ela se encontra em renovação com a subida do magma e a criação de ilhas vulcânicas. No seu encontro com a placa das Filipinas, ela afunda na região conhecida como Fossa das Marianas, onde é a maior profundidade dos oceanos, 11.034 metros. Por isso que no Havaí existe muitos casos de vulcões em erupções, porque lá existe a maior placa de tectônicas. Lógico que por ter a maior placa, lá tem uma movimentação constante dessas placas, né? Elas ficam em grande movimentação e acaba acontecendo as erupções vulcânicas, né? A placa de Nazca são 10 milhões de quilômetros quadrados no leste do Oceano Pacífico e a cada ano essa placa ela vai diminuindo 10 centímetros, né? Como consequência das batidas com a placa sul-americana, ou seja, por causa da gente. Ela é mais leve e ela desliza por cima da placa do sul-americana, elevando as montanhas dos Andes e dando vida a novos vulcões, ok? Embora isso tudo aconteça, a gente é livre disso, né? Você vê que passa pela gente os trâmites todo, de vez em quando, uma vez ou outra, tem um terremotozinho aqui e tal, mas eu nunca senti nada, porém não é em grande escala como em outros países. Placa sul-americana, com 32 milhões de quilômetros quadrados, tem o Brasil em seu centro, ou seja, a gente está aqui, ó, no centro do bagulho, no centro do negócio, e por isso a gente não sente o efeito do terremoto e nem a atividade vulcânica. Por quê? Porque essa placa ela está no centro, a gente não está na divisão, entendeu? A gente está no centro, no meio do Brasil tem uma placa, entendeu?
Vamos imaginar que é um quadrado. Esse quadrado está o Brasil. No outro quadrado está, sei lá, aí no outro quadrado tem um outro país. Mas no meio desse quadrado tem um outro país. Então, esse país que está no meio desse quadrado vai sofrer com terremotos, com vulcões, com tsunami, entendeu? Ok. Porque a gente não está no meadinho, né? Na beiradinha que fica lá se movimentando. A gente está lá no centro. Por isso que a gente sente, de vez em quando, uma leveza, uma tremidinha aqui, uma tremidinha ali. Mas a gente está no centro. Então, né? Se a gente estivesse na beirada, aí seria outros 500, né? Na região central do continente, a placa possui 200 quilômetros de espessura e na borda de encontro com a placa da África. As áreas mais novas não chegam a ter 15 quilômetros. Placa da América do Norte e do Caribe. Né? Ela é uma placa que possui 70 milhões de quilômetros quadrados e fazem parte dela toda a América do Norte e a Central. No seu deslocamento na direção horizontal em relação à placa do Pacífico, foi criada uma fronteira onde localiza-se a falha de San Andreas. Ok? Placa da África, uma falha submersa no meio do Oceano Atlântico. Cadê a placa da África? Aqui. Libera caminho para o magma do manto inferior. Por isso, esse bloco se afasta pouco a pouco da placa do sul americana e vai ficando maior. Atualmente, ela possui 65 milhões de quilômetros. Okay? Placa da Antártida. Há 200 milhões de anos, a parte leste dessa placa estava com a Austrália, a África e a Índia. Ela se chocou com aproximadamente 5 placas menores que formavam o lado oeste, e isso resultou num bloco que engloba a Antártida, e é a parte do Atlântico Sul, com 25 milhões de quilômetros quadrados. Placa indo-australiana. Esse bloco de 45 milhões de quilômetros quadrados suporta a Índia, a Austrália, Nova Zelândia e grande parte do Oceano Índico, direcionando-se para o norte. A borda nordeste dessa placa choca-se com a placa das Filipinas, sendo uma região bem conhecida por terremotos. Ok? Pois é. Placa Euroasiática Ocidental. É a placa de 65 milhões de quilômetros quadrados que sustenta a Europa e parte da Ásia, do Mar Mediterrâneo e do Atlântico Norte. Ao chocar-se com a placa indo-australiana, surgiu o conjunto de montanhas do Himalaia, que é no sul da Ásia. A placa Euroásica Oriental tem um movimento para o leste e 40 milhões de quilômetros quadrados. Essa placa choca-se com a da Filipinas e a do Pacífico, região onde fica o Japão. Vocês veem, o Japão, depois da Havaí, é o país que tem mais terremotos. Terremotos e tsunamis no Japão. Então, você pode reparar, né? O encontro dessas 3 placas é forte, sendo uma das áreas do planeta com maior número de terremotos e vulcões. Falei? Lá no Japão, Filipinas também, entendeu? Onde está? Aqui a Euroásia Oriental. Acho que aqui é dividido, né? Porque não tem Euroásia Oriental. Como ela se choca com as Filipinas, então ela deve ser essa parte aqui perto das Filipinas, com o Pacífico. Então. Placa das Filipinas é a menor das placas, com 7 milhões de quilômetros, porém com metade da concentração de vulcões ativos da Terra em seu limite, tadinha. Quando colide com as placas euroasiáticas oriental, há terremotos e erupções que podem ser destruidoras. Quais são os limites das placas tectônicas? Tem limite divergente, limite transformante e limite convergente. Limite divergente.
ocorre quando a placa trança um movimento de distanciamento entre elas, gerando uma nova crosta oceânica. Esse movimento é realizado no sentido horizontal e o limite possui 3 estágios, além de uma atividade vulcânica bem intensa. O primeiro é a abertura de um oceano resultante da fratura da costa. Vocês podem acompanhar aqui no livro de vocês. Ela vai se afastando, né? O primeiro é a abertura de um oceano resultante da fratura da costa, fazendo com que a água invada a área e forme lagos. O segundo apresenta uma fragmentação total e a formação de 2 continentes, separados por um oceano, além da continuidade de atividade vulcânica devido à elevação do magma. E, por fim, a atividade magmática cria o terceiro estágio, que é quando há a formação do oceano. Então, placas divergentes, né? Acontece o afastamento, né? Como aqui diz no livro, afastam seguindo em direções diferentes. Desse modo, vai ocorrer a liberação do magma, que vai esfriar e dar origem a novas rochas. Isso é placas divergentes. Limites convergentes, que é placas convergentes. Quando o movimento de colisão de uma placa com a outra, quando há esse movimento de colisão, a gente chama de placas convergentes. Aqui há 3 tipos de convergência. Oceânica continental, que é onde a fissura vai existir uma fissura profunda nos oceanos, o encontro de placas e a possível formação de vulcões. Continental, sendo o caso de uma placa se movimentar para baixo de outra, formando cadeias de montanhas. E a oceânica, que é a convergência, que é onde ocorre a convergência entre 2 placas oceânicas. Então, placas convergentes são placas que vão se chocar, né? Tem uma colisão. Aí, conforme teve esse chocamento, uma parte vai entrar, né? Uma parte vai para baixo, a outra vai para cima, né? Então, a borda vai se erguer e a outra vai se afundar. Entendeu? E por isso acontecer, por essas placas convergentes agirem assim, é que aparecem as montanhas. E placas transformantes ou conservativos, né? São placas que podem observar a ocorrência dos limites. Né? Li errado, desculpa. A gente observa a ocorrência dos limites conservativos em locais com deformação. Aqui, nesse caso, as placas tectônicas elas vão se deslizarem uma em relação à outra, sem a convergência ou a divergência, ok? A movimentação das placas ocorre por causa da energia que é liberada na extensão desse limite. Assim, a possibilidade de acontecer em terremotos dos focos rasos, os mais destrutivos. Então, é quando fica aquele roça-roça. Tá? Você pega 2 pecinhas de dominó, põe uma do lado da outra, ou uma de frente para a outra, né? Conforme as laterais se encostem, tanto da parte inferior, superior, das laterais. Encostou, aí você fica movendo uma para cima e outra para baixo, uma para cima e outra para baixo. Sabe? Esse deslizamento lateral, aliás, é que dá origem aos terremotos. Entendeu? Elas não vão nem colidir e nem se afastarem. Elas vão ficar se roçando, em movimento e dando origem aos terremotos, tsunamis e vulcões. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Terremotos, também conhecido como abalos sísmicos, eu vou falar abalos cinéticos, né? São tremores passageiros
que ocorre na superfície terrestre. Esse fenômeno natural, ela pode ser desencadeado por fatores como atividade vulcânica, falhas geológicas e principalmente pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Aqui, no livro, essa parte de microscópio fala: o território brasileiro está situado no centro da placa sul-americana. Por causa disso, como a gente está distante das áreas de contato, né, das placas, a gente não tem casos de terremotos intensos, grandes, a ponto de destruírem tudo. Como eu falei, como a gente está no centro, a gente não está na divisão, entendeu? A gente não está na divisão. Se a gente estivesse na divisão, ou perto, muito perto da divisão, né, das laterais lá, que ficam se roçando, né, se esfregando, a gente teria terremotos bem fortes, coisa que a gente não tem, a gente quase não sente, porque a gente está distante disso, né? Conforme a teoria da deriva continental, né, falando sobre a crosta terrestre, que é uma camada rochosa fragmentada, ou seja, tem a formação de vários blocos, chamadas de placas tectônicas ou litosféricas. Esses grandes blocos, né, eles ficam lá em movimento e eles podem se afastar, que é a placas limites de divergentes, ou se aproximar, que é uma placa limite de convergência. Nas convergências, ela pode ocorrer o encontro, né, a colisão, como a gente foi explicado lá, entre diferentes placas tectônicas ou subducção, uma placa mais densa mergulha sobre uma menos densa, entendeu? E esse fato produz acúmulo de pressão e descarga de energia que vai se propagar, né, em forma de ondas simétricas, caracterizando num terremoto. Então, a colisão, colidiu. Nesse caso, colidiu e as ondas sismáticas, as ondas sísmicas, sabe? Igual como fossem ondas sonóricas, vai tremer, né? Porque teve a colisão. Quando você bate em alguma coisa, tá, você tem aquele baque que te faz, né, fazer você voltar, assim, dar uma tremidinha, né? Então é o que acontece aqui. É por isso que tem os terremotos. Aqui nesse caso, né, de convergência. O local onde há um encontro entre as placas tectônicas é chamado de hipocentro, no interior da Terra. E o epicentro, que é o ponto da superfície acima do hipocentro. As consequências podem ser sentidas a quilômetros de distância, dependendo da proximidade da superfície que ocorreu a colisão e da magnitude do terremoto. Ok? Quando o terremoto é muito forte, aqui no nosso caso aqui, no Brasil, quando tem algum país vizinho ou algum país que tem uma placa meio que divide com a gente, quando acontece terremoto lá e for muito forte, tem casos de pessoas que falam que sente daqui. Eu nunca senti, como eu falei, mas, né? Tsunami é um nome, né, derivado do japonês, que significa onda de porto. Corresponde às ondas provocadas por deslocamento da crosta oceânica que empurra a massa de água para cima, além do deslocamento da terra e gelo, ou impacto de um meteorito no mar. Ok? Um tsunami é formado a partir de anomalias que provocam o deslocamento de uma enorme massa de água, como terremotos, deslocamentos de massa continental, como erupções ou meteoritos. Esse fenômeno pode surgir sempre que ocorre acidentes geológicos de forma repentina na superfície marinha, que faz deslizar de forma vertical a massa de água. A grande parte dos tsunamis acontece no Oceano Pacífico, no entanto, nada impede que aconteça em qualquer lugar ou hora.
Os tsunamis são ondas gigantescas. Existem estimativas de ondas com mais de 30 metros de altura e uma velocidade de 1.000 quilômetros por hora. Essas grandes ondas, elas ocorrem também a partir de terremotos continentais. Exemplo disso é o grande abalo sísmico do Chile, que resultou em morte no Havaí, que apesar da distância, foi atingido por ondas que migraram pelo Pacífico. Ou seja, os tsunamis, eles podem acontecer por vários motivos. Eles podem acontecer caso tenha terremoto, porque nos oceanos também tem placas tectônicas e essas placas, elas se colidem, elas se esfregam, não, se deslizam uma na outra. Aí as ondas sísmicas podem ocasionar do tsunami acontecer, né? Na Terra, ela vai se dividir, ela vai tremer. E nos oceanos tem um mar de água em cima das placas tectônicas, então aquilo vai se mexendo, ao ponto de, né, fazer você... Um exemplo, você pega uma bacia d'água, enche dela de água. O que acontece se você pegar essa bacia d'água e botar ela em algum lugar que trema? Ou você mesma ficar balançando ela, tremendo ela? As águas vão ficar como? Vão ficar revoltas, vão ficar se mexendo. Então, esse é um exemplo de o que acontece lá no fundo do mar com as placas tectônicas, né? Elas vão ficar lá se movimentando, se colidindo, se esfregando, se dividindo, e aquela maluquice toda, e a água que está por cima, ela vai se mover. E como não tem nada que impeça ela de se espalhar, igual na bacia, por mais que você mover, ela vai se derrubar um pouquinho de água, mas a maioria da água vai ficar ali dentro, né? Sobrar um pouquinho? Vai sobrar um pouquinho, mas vai ficar. Então, mas ela atingiu ao redor ali dela. Imagina um oceano que não tem nada que impeça ao redor. Tem um mar de água, onde uma onda pode chegar a 30 metros de altura. Então, e também, né, pode ocasionar de um meteorito cair lá, ocasionar um terremoto, né, ou pelo impacto do meteorito, porque ele vem lá do espaço. Imagine a velocidade que ele está vindo. Ele chega, pá, não tem como a água se revoltar, entendeu? Não tem como isso não acontecer, entendeu? Vulcões, erupções vulcânicas, ok? Vulcões são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida, olha que vulcão lindo, devido a altas temperaturas em seu interior. Basicamente, representa uma abertura na superfície terrestre capaz de expelir material magmático. Eu ia falar magnético e gases vindo do interior do planeta. Essas erupções podem causar bastante destruições, principalmente quando sua área é habitada. Quando a gente pode ver que no Havaí existem muitos vilarejos, muitas ilhas no Havaí que tem vulcão ativo e tem moradores, né, vilarejos, que quando o vulcão se revolta e resolve acordar, ele lava a ilha inteira, né? Okay. Nem toda a região do planeta há vulcões. Aqui, por exemplo, não tem vulcões que estejam acordados, né? Vulcões que possam um dia acordar e entrar em erupção. Não, aqui não tem. E sua formação e distribuição são relacionadas à existência das placas tectônicas. A gente tem que ter graças a Deus que a gente está no centro. Visualmente, os vulcões assemelham-se a montanhas e elas podem ser confundidas, especialmente quando se encontram inativos. Inativos quer dizer que eles não estão mais funcionando, eles não vão entrar em erupção.
Contudo, são estruturas diferentes desde a sua formação até a sua composição. Os vulcões podem ser localizados tanto em um continente quanto nos oceanos. Os vulcões eles podem ser localizados tanto no continente ou... Ai, desculpa, crianças. Os vulcões podem ser localizados tanto nos continentes quanto nos oceanos. E o estudo dessa estrutura é bastante relevante para compreender os eventos ocorridos no interior da Terra. Então, aqui a gente tem uma estrutura de um vulcão. A formação dele se dá principalmente dos silicatos, que são misturas, que é uma mistura com vapor d'água e gás. Eles têm uma estrutura que se liga a uma câmara subterrânea bem profunda. E, basicamente, eles são constituídos de câmara magmática, chaminé, cone vulcânico, cratera e ponto. Como ocorre uma erupção? Eu botei 2 vezes aqui errado. 1000 desculpas. Como acontece a erupção num vulcão? As forças internas da Terra provocam a erupção vulcânica. Fato. O movimento das placas tectônicas é estimulado pela agitação do material magmático provocada pelas altas temperaturas do interior da Terra. Então, a gente sabe que no manto, ele é muito quente, entendeu? Então, por isso que as placas, elas ficam, o magmático, ele fica em movimentação, né? Porque ele é muito quente. Quando uma coisa é muito quente, o que ela fica fazendo? Ela fica borbulhando, é isso aí mesmo. Então, ela não fica parada. Isso aí. A movimentação faz com que o material magmático eleve-se atingindo a superfície, né? Esse material, por vezes, é chamado de lava, sendo composta por metais como ferro e magnésio. Daí tem o ferro e o magnésio. E, enfim, vocês podem ver aqui a placa, o movimento da placa, vai para cá. Aí tem a câmara magmática, que é onde tem a erupção, né? Onde esse magma que está abaixo da placa, fica se movimentando, se borbulhando, até que ele vai se elevar, ele vai borbulhando, se elevando para a superfície, né? E acontece a erupção, né? Ele vai ficando tão quente, ele vai querendo ai, socorro, tá quente aqui, meu Deus, preciso sair, preciso respirar. Aí ele vai subindo. Conforme a temperatura vai aumentando e as placas vão se movimentando e puf, explodiu um vulcão. E por hoje é só. Graças ao bom Deus. A gente precisa saber de algumas coisas. A gente precisa saber que a lava, quando ela fica fria, ela dá origem às rochas magmáticas ou ígneas, ok? Cinzas liberadas no primeiro instante se concentram na atmosfera e vão bloquear parte da entrada da luz solar, né? O que vai acontecer de diminuir a temperatura por um determinado tempo. Ao mesmo tempo que ela é muito quente, aquela fumaça, aquelas cinzas que estão saindo, vai bloquear o sol e a temperatura vai diminuir. Coisa de louco, né? Pois é. Entretanto, quando as cinzas começam a cair, depositam-se no solo e promovem fertilidade devido à sua grande concentração de minerais. Por causa do solo rico que possui, as regiões vulcânicas são sempre habitadas, apesar do perigo. Agora você entende porque existe muitos vilarejos em pés de vulcão? Porque, embora seja arriscado, é um solo muito fértil por causa dos minerais. Então, tudo que tu planta ali vai dar bom, vai dar lucro, vai crescer, entendeu? Então, tem bastante animais, tem bastante água, tem bastante árvores, uma floresta maravilhosa, linda, entendeu? E crescimento, certo? Que você não vai passar fome, porque vilarejo
alimentam do que vem do solo, do que planta. Entende? Ok? E, por fim, agora, tem exercícios no livro, que são as páginas 45, 46, 47, 48 e 49. A próxima aula, a gente vai ter o capítulo 6. E depois do capítulo 6, vai ter a prova. Então, somente para a prova vai ser o capítulo 5 e o capítulo 6. E a professora não terminou os capítulos, mas ela vai terminar. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijos e até a próxima.